Hoje a gente vai começar te dando uma receita de um bolo delicioso. E é um bolo, como a gente pode dizer, inclusivo também, faz parte dessa alimentação inclusiva, porque dá para todo mundo comer, mesmo quem tem intolerância, né, a alguns ingredientes, né? E a gente vai falar um pouquinho justamente sobre essa culinária. A gente está recebendo aqui, é uma alegria a gente receber essa querida, que é a Gerlândia Jovem. Gerlândia atendeu o nosso chamado, ela que é da cidade de Altos, e veio participar aqui do nosso programa. Tudo bom, Gerlândia? Tudo bom, é um prazer. Foi uma surpresa na hora que eu recebi o convite. Eu ainda não conhecia essa casa, mas foi um prazer e vamos fazer uma receita muito boa aqui hoje. Pronto, ela está estreando aqui com a gente, né, no nosso Tem de Tudo, também na TV Cidade Verde. E eu falei, no começo é a estreia dela, a gente sabe que a gente sempre tem aquele papinho para conhecer um pouquinho da história de vida das pessoas. A Gerlândia, ela é especialista em culinária inclusiva. Não é? Como começou essa sua paixão, né? Na verdade, é proporcionar que todas as pessoas possam se deliciar, né, daquele bolo gostoso, sem abrir mão de alguns prazeres, porque a gente sabe que comer bem é um prazer, né, por conta de intolerâncias. Como foi que começou a tua história nesse universo, hein, Gerlândia? Eu sou intolerante. Você também é? Então, a partir da experiência própria. Isso. Eu não consumo carne vermelha e, por consequência, os outros derivados do leite também. E aí eu tive que, ao longo de 30 anos, ir criando receitas. E quando eu fiz minha primeira faculdade, eu gostei muito dessa parte em que falava sobre essa alimentação que não era necessariamente do cotidiano, mas que se eu fizer um bolo para você sem ovo, ou sem a manteiga, ou sem o leite, você não vai saber que faltou esses ingredientes. Verdade. A gente tem, inclusive, imagens de alguns trabalhos seus. E eu imagino que você disse que há 20 anos, mais ou menos, você começou. Acredito eu, hoje as coisas estão um pouco mais fáceis, porque assim, o mercado evoluiu muito. Isso. Mas eu acredito que há 20 anos você não tinha tanta opção assim, né, à disposição, de ingredientes que levem em conta isso. Então deve ter sido um caminho bem difícil, de muita experimentação, né, a partir da sua própria vivência, né, Gerlândia? Por incrível que pareça, não. Não? Não. Já foi fácil para você? Foi fácil porque, assim, é só você voltar ao básico. O bolo da época das nossas avós, ele não precisava de uma batedeira. Ele era batido à mão. Ele não necessariamente tinha que ter leite. Antigamente se fazia muito bolo, a gente fazia o pão de ló, que ele era batido no pilão antigamente. É mesmo, Gerlândia? Olha isso, que curioso. Esses dias eu fiz um lá em Gurgueia. Deve ser aquela receita raiz de verdade. Gente, imagina ainda um bolo batido no pilão, gente? É da época da escravatura ainda. Olha isso. Então, assim, eu só levava goma, açúcar e os ovos. Então, na verdade, você fez um resgate. Isso. Do que não era muito utilizado. Isso, porque isso é muito interessante. Esse bolo de laranja, ele não leva margarina, porque algumas margarinas têm alguns traços de leite ainda, mas a gente utiliza o óleo de girassol, que é um óleo extremamente saudável, e a gente utiliza suco. Então, antigamente se usava muito essa questão de usar os sucos na fabricação dos bolos, porque o leite não era, ele era para produzir algumas coisas, ele não tinha aquelas, sobrou aqui tantos litros de leite para você fazer bolo à vontade, não tinha essa facilidade. Olha, hoje a gente tem mais facilmente o leite por conta a produtividade hoje é bem maior. Mas antigamente demorava muito para uma vaca virar leiteira. É verdade. Então era utilizado o suco. Então você mergulhou, na verdade, na história da gastronomia. E isso é muito interessante, porque são coisas realmente... Eu tô aqui pensando em você batendo um bolo no pilão. E de duas. Então, deve ser aquela receita mesmo como de interior mesmo, das origens. E que legal. E a gente sabe que as nossas avós, naquele tempo também, que você citou aí, tinham uma vida bem saudável, não é isso? E que bacana, que legal a sua história. E hoje você se dedica, então, a essa questão da culinária inclusiva. A gente viu alguns bolos seus, alguns trabalhos, mas todos aqueles, nem todos, né? Alguns, eu acho que aí devia ter um ou outro. Tem bolo vegano, aí também. Tem bolo vegano também? E tem alguns bolos zero açúcar, porque eu tenho alguns clientes, por incrível que pareça, hoje, tem muita criança que é diabética tipo 1. E diabética também, é verdade. São os nossos hábitos também, dos nossos pais, que a gente acaba herdando, né? Muita coisa conservante, ficou. Né? Mas agora me diz uma coisa, você utiliza o trigo? Eu utilizo trigo, mas eu tenho opções em que eu não utilizo ovo. O açúcar pode ser substituído pelo demerara, ou a gente pode substituir por xilitol e eritritol. E o trigo pode ser substituído, pasme. Pelo quê?
massa de macaxeira. Sério? E como é? Onde a gente encontra? Você prepara a massa de macaxeira? É só você ralar a macaxeira, colocar pra secar, ela tem no liquidificador. E fica a mesma textura? A mesma textura e fica macaxeira um pra é tão um. comum pra gente, né? Gente, você tá vendo aí as dicas? É por isso que é interessante a gente acompanhar quem conhece, que a gente pode fazer substituições incríveis, né? Então é só ali... Simples. Simples. Eu sou instrutora do Senar Piauí, não sei se você conhece. Sim. E o Senar, ele instrui os instrutores a trabalhar com o que a gente tem à mão nas localidades. Eu viajo o Piauí todo, o interior do Piauí, ministrando aulas de gastronomia. E lá a gente tem que usar o que as pessoas do local têm à sua disposição. Porque imagina no interior que eu chego, 30, 40 quilômetros da cidade, onde que essa pessoa vai correr para comprar trigo, para comprar um leite condensado, alguma coisa? Então a gente trabalha diretamente com o que tem à disposição. Gostoso, viu? Não fica mais gostoso? Tá aí, Gerlândia. Parabéns pelo seu trabalho. É muito legal, realmente, a gente conhecer muitas curiosidades em torno. Mas vamos para nossa receitinha do nosso bolo de laranja de hoje? A gente já pode colocar no ar a nossa cartelinha e a Gerlândia vai explicando aqui pra gente. Vai lá, Gerlândia. Pronto. Já pode começar a preparar? Já pode. Você pode ir explicando os ingredientes ali na ordem. Vai lá. A gente vai utilizar 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de suco de laranja, que tá aqui, 200 ml ou 200 gramas de óleo de girassol, 2 colheres de chá de fermento para bolo, tá? Raspas da casca da laranja, 2 xícaras de açúcar, 1 pitada de sal e 4 ovos. Um detalhe, essa pitada de sal ela é colocada diretamente nos ovos para tirar o cheiro do ovo. Ah, outra dica, tá vendo? Essa mulher é cheia de segredo e tá aqui dizendo tudo pra gente. Eu nunca tinha visto isso também. Então você pode colocar uma pitadinha de sal nos ovos da receita para não dilui a proteína que dá o cheirinho. Olha isso. E aí, como é que você vai preparar? Você pode só explicar, não precisa. Já você bota a mão na massa. A gente vai de fato quebrar os ovos um por um, né? Para correr o risco de ter algum estragado. Vai colocar diretamente no bowl. Deixa eu pegar já o bowl. Você trouxe um também? Pode ser o seu. Ó, você vai botar tudo aqui no bowlzinho. Isso. Você vai começar com os ovos. O ovo, o sal, mexe um pouquinho. Aí vai colocar o óleo, faz uma emulsão. Aí você vai colocando o açúcar, o trigo, o fermento e vai dar o ponto com o suco da laranja. Pronto. E aí não precisa de batedeira? Você vai usar liquidificador tudo na mão, um fuezinho? Ah, receita raiz, né? Receita raiz tem que ser assim, prática e deliciosa. Quanto tempo mais ou menos o nosso bolinho fica no forno? No forno, Gerlândia? Dependendo do forno, fica por volta de 35 minutos. Tá, eu vou voltar só aqui numa dica rapidinho que ela deu da substituição do trigo. Se você quiser substituir, ela deu a dica super fácil. É só você ralar a macaxeira. E faz... Põe ela pra secar, até no forno. Bem, se ele for um forno como esse aqui, que chega a 50 graus, você desidrata ele. Mas se não, nosso sol incrível faz esse serviço. Bem rapidinho, viu? E você faz bota esses pedaços de macaxeira pra secar. Secou bem, você viu que ela tá quebrando. Você bate o liquidificador e peneira. Pronto, só ela chega a essa textura. Dica maravilhosa. E é 1 para 1. Você não tem que ficar, quantas xícaras para tal xícara de trigo? Não, é 1 para 1, igualzinho. Igualzinho. Ó, show de dica pra você. E a massa já tá linda. Ó, que massa bonita que ficou aqui, Gerlândia. Vamos só explicar de novo, rapidinho, passo a passo. Você primeiro bateu os ovos. Deu a dica de colocar uma pitadinha de sal, que é pra não ficar com aquele cheiro de ovo. Os ovos com açúcar depois, o sal e o açúcar. Adiciona os ovos, a pitada de sal e o óleo. Certo, foi a primeira etapa. Faz uma mistura, aí adiciona o açúcar. Mexe bem, adiciona o trigo com o fermento. Mexe. E dá o ponto com o suco de laranja. Então o suco de laranja é o último ingrediente, né? Como a massa já tá pronta. Faz assim pra gente, quem tá em casa, tá na câmera de cima, olha a textura dessa massa, olha que massa mais bonita. E a gente vê, né, Gerlândia, que ela fica assim bem úmida mesmo. É porque é aquele bolo bem molhadinho. Exatamente. Ai, meu Deus como do ela, céu. Como ela vai óleo, que é mais líquido, então a textura dela tende a ser mais líquida mesmo. E eu vi que também você deu aí um toque final, colocando a raspinha da casca da laranja. Um raladorzinho simples. A laranja, o segredo é não chegar na parte branca. Pra não ficar aquele amargo, um pouquinho, né? Parou de ralar. Então toma cuidado. E são poucas raspinhas mesmo. Eu vi que ela botou só pra dar aquele cheirinho. Gente, tá tão cheirosa essa massa. Imagina quando colocar no fogo.
Vai pro forno, fica mais ou menos quanto tempo, Gerlândia? 30 a 35 minutos, dependendo do forno, a 180 graus. Eita, ela vai botar ela numa volta quando eu vier de novo conversar. Você arrasou na sua receita, viu? Você é maravilhosa. Rápida. A gente vai... E rápido, menina, rapidinho ela já fez, ficou aí no ponto maravilhoso. Agora eu vou fazer uma coisa chata com vocês. A gente, vocês são meus convidados especiais aqui hoje pra gente provar a nossa receita do dia. Ó, é um bolo super leve de laranja, né? Feito aqui pela nossa querida Gerlândia. Ela que é especialista em culinária inclusiva, viu, gente? Vamos provar? Que maldade que eu fiz com vocês, né? Deixa eu segurar aqui os folhetinhos de vocês, que é pra vocês poderem ficar à vontade. Vou deixar aqui guardadinho, tá bom? Maldade é comigo, já pensou se esse bolo... Tava sentindo o cheiro lá de Sim. fora. Tava Não tem como não tá delicioso. Então, Eugênio, Amanda, telespectador de casa, a gente vai pro intervalo sofrendo. É um trabalho difícil esse meu. A gente vai pro intervalo provando essa delícia. Aí na volta a gente conta o resultado pra vocês. Desgruda não, viu? Coisa rápida. À vontade, meus queridos.